Olá, você ligado na TV Câmara de Agudos e na Rádio 87 FM. Estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no auditório Franco Montoro, onde, dentro de instantes, o prefeito Everton Ottaviani estará discursando sobre o transporte gratuito de Agudos. Acompanhe. Sou presidente da comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição número 90, mas devido a uma das minhas profissões, pediram que eu também fosse o cerimonialista desta ocasião. Então farei com muito prazer, chamando para compor a mesa, além desse deputado Inchiri, que aqui se encontra, nessa Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, com muita honra, a deputada federal Luísa Erundina, que é autora da PEC número 90 de 2011. Também concedo já ia conceder a palavra, você foi o presidente. Né? Chamar aqui para compor a nossa mesa também, nosso relator da PEC 90, deputado Nilmar Miranda, de Minas Gerais. Essa comissão especial formada na Câmara Federal, em Brasília, destinada a proferir parecer a proposta de emenda à Constituição número 90 de 2011, da deputada Luísa Erundina e outros, que dá nova redação ao artigo 6º da Constituição Federal para introduzir o transporte como direito social na nossa Constituição brasileira. Agora, muito além de ser simplesmente mais um dos direitos sociais a serem colocados na nossa Carta Magna, também é um debate que visa a trazer a sociedade para dentro dessa problemática que foi o estopim de algo que aconteceu, que começou aqui em São Paulo e se espraiou pelo país inteiro. Aliás, eu queria aqui dizer às senhoras e os senhores presentes que estava vindo de táxi do aeroporto e, para variar, o taxista começou a meter o pau nos políticos, né? E eu bem quietinho ali, né? O senhor não é político, não? Eu falei, não. E ele dizia o seguinte: esses corredores de ônibus que fizeram aqui agora só pintaram, não adiantou nada, nos tiraram das faixas de ônibus, nos colocaram aqui. Eu estou ganhando no mínimo 30% a menos do que eu oferia, não vou nem ser taxista mais. Esse problema de transporte aqui em São Paulo é um negócio insolúvel, não tem condições. Cada prefeito que entra, parece que as coisas pioram. Então veja que o assunto, o meu debate já começou dentro do táxi em que eu entrei. Pisei o pé em São Paulo, já comecei a ouvir os reclames naturais e justos do taxista que ali estava. Então, é um assunto que a deputada Luísa Erundina traz à baila, mais atual do que nunca. E claro que passou da hora de discutir, mas eu acho que o detalhe mais importante dessa história toda é que essa PEC só andou nesta velocidade lá na Câmara Federal por causa das ruas, por causa das pessoas. E é isso que as pessoas têm que tomar consciência. Quanto mais elas forem para as ruas, quanto mais elas forem reivindicar seus direitos, mais nós, deputados federais, teremos a tranquilidade de poder ver os nossos projetos andando. Porque é uma casa democrática, e por ser democrática, as coisas são muito mais devagar. Eu sempre digo que a democracia não é um sistema perfeito, mas é o melhor que existe. E que as coisas são discutidas, não tem como fugir disso. É fácil uma ditadura em que se coloca um projeto que não precisa nem de aprovação, ele já é imediatamente
ele já é imediatamente colocado em prática, mas a gente incorre em erros, que nós sabemos muito bem. Então nós preferimos a democracia à discussão de sempre. Eu gostaria de iniciar compondo a nossa primeira mesa com os convidados, o Sr. Everton Ottaviani, que é prefeito de Agudos, a senhora Nina Campelo, representante do movimento Passe Livre, a senhora Léa Marques, representante da Coordenação Marcha Mundial das Mulheres. Gostaria que compusessem a mesa e com os aplausos dos senhores, evidentemente. Gostaria de registrar a presença do deputado Ed Tomás e do deputado Orlando Bolsonaro, nossos colegas da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, pedindo licença. Estamos na casa de vocês aqui. E a deputada Eludina, nossa coordenadora. Eu sou membro da Comissão Especial, que vem exatamente analisando e realizando inúmeras audiências públicas para enriquecer a proposta e para aumentar a legitimidade dessa iniciativa, para que a gente consiga aprová-la no tempo mais breve que for possível na Câmara dos Deputados e no Senado da República, já que se trata de PEC e precisa de 2 votações nas 2 casas, com quórum qualificado, então é preciso esse tempo que se usa para apreciar a matéria é também no sentido não só de aperfeiçoá-la, de enriquecê-la, mas também torná-la viável do ponto de vista do apoio da sociedade em relação à iniciativa. Eu quero saudar os meus colegas deputados federais, o nosso presidente Marçal Filho e o nosso relator Nilmário Miranda, que tem sido de uma dedicação, de um empenho, de um interesse que é também responsável pela celeridade do processo. Quero agradecer e saudá-los como representante de São Paulo na Câmara dos Deputados. Também são membros, como deputadas, a Janete Pietá e a deputada Mara Gabrilli, são membros da Comissão Especial, indicaram inclusive representantes de entidades para trazerem sua contribuição a esse debate. Quero saudar os nossos deputados estaduais, agradecer ao presidente da Casa, Samuel Moreira, que foi muito pronto e muito acessível, e as presenças de vossas senhorias, para que São Paulo possa dar a sua contribuição a esse esforço que está se fazendo aqui, na perspectiva de transformarmos o transporte como um direito social e, como tal, se criam melhores condições de políticas públicas de modo a atender esse direito aos cidadãos e cidadãs brasileiros. É com essas palavras de saudação inicial que eu me apresento aqui como membro da mesa, mas o cenário e o debate vai se dar exatamente por vocês que vieram das suas contribuições como membros do debate e também o plenário que se encontra nessa sessão da nossa Comissão Especial. Muito obrigada e vamos ao trabalho, presidente. Muito obrigada. Deputado Nilmário Miranda, relator da nossa PEC, que também é uma referência lá na Câmara Federal, ao lado da querida Luiz Erundina. Já poderíamos até fazer um parecido, mas acho que é importante ouvir nós marcamos hoje São Paulo, Rio, Minas, Campo Grande, Distrito Federal. Ouvir mais pessoas nessas cidades, nesses lugares, para completar, digamos, para um consenso, para formar um consenso, ou algo próximo disso. Especialmente os movimentos sociais. O deputado Marçal falou aqui que foi as manifestações de junho que trouxeram esse tema para a pauta. É verdade. Muita coisa estava acontecendo já, ou estavam em outro ritmo, ou estavam paradas nas gavetas, né, deputado Marçal? Essa PEC é de 2011. A comissão foi instalada
agora, há poucos meses, né? Outras iniciativas desse tipo também estão acontecendo, que é bom para o Brasil. O povo nas ruas chacoalhou o país, né? E muitos passaram a ver coisas que não estavam vendo, com a devida importância. Nós marcamos para o dia 19 de novembro a votação do parecer. Tudo que for dito aqui vai ser gravado, vai ser levado em conta. Vai enriquecer o acervo da comissão especial para o parecer, final do dia 19 de novembro. Aí terá que passar, você sabe como funciona isso, em 2 turnos, fórum qualificado na Câmara e depois no Senado. E nós queremos também que isso seja feito com a brevidade que a sociedade exige, mas sem que haja uma pressa imprudente. Somar as 2 coisas. O senhor Everton Ottaviani, prefeito de Agudos. Senhor presidente, Marçal Filho, senhora coordenadora e autora da PEC 90, deputada Luísa Londina, Mário Miranda, deputado relator da PEC, cumprimentar a senhora Leia Marques, compondo também conosco essa mesa, cumprimentar os deputados estaduais aqui presentes, o deputado Ed Thomas, o deputado Orlando Bossoni, uma alegria tê-los aqui conosco, participando dessa discussão importante do futuro do nosso país. Cumprimentar os representantes do Movimento Passe Livre aqui presentes, que têm feito um trabalho importantíssimo no nosso país e, através de vocês, nós temos visto que esse tema tem conseguido um novo status no rol de prioridades do nosso país. Cumprimentar o vereador e presidente da Câmara do município de Agudos, Auro Ottaviani, que foi uma das peças fundamentais para que a tarifa zero se tornasse realidade no nosso município já há 10 anos. Cumprimentar os demais presentes, Gregório, demais amigos que eu vejo aqui nessa plateia. E, rapidamente, fazer um breve relato da importância que a implantação do transporte gratuito teve no processo de desenvolvimento do nosso município. Agudos é uma cidade de 40 mil habitantes, localizada no interior de São Paulo, com vocação mista entre industrial e agrícola. A cidade possui grandes empresas de porte médio também, devido à sua extensão territorial, possui um grande número de produtores rurais, e que há poucos anos vivia uma triste realidade. A cidade tinha inúmeros problemas sociais, a cidade sofria com a falta de autoestima que os habitantes dela tinham em relação ao município. A cidade sofria com problemas urbanos como coleta de lixo, problemas com a falta de empregos, problemas outros existentes em centros afastados das capitais do nosso país. E após a implantação do Passe Livre, nós pudemos observar que houve uma cadeia virtuosa funcionando e se movendo em nosso município. Tudo começou no ano de 2000, quando nas eleições municipais, o grupo político do qual o ex-prefeito Carlos Ottaviani, que também é da minha família, que é meu tio, alçou a proposta de, se eleito fosse, implantar a tarifa zero em Agudos. E o Carlos, o Auro, que é vereador e também compunha o grupo desde aquela época, e demais membros foram taxados de loucos, de pessoas que estavam prometendo algo que não haveria condições de ser cumprido. E dentro daquela dificuldade toda, eles permaneceram firmes com a proposta, porque fazer as suas compras, o setor de serviços também foi potencializado, aquele profissional liberal, o eletricista, por exemplo, ele vai de forma gratuita até o seu serviço, a pessoa que faz costuras, faz as suas entregas também sem custo algum. E, além disso, a indústria também foi beneficiada e se expandiu. Temos em Agudos grandes indústrias que, motivados por este serviço, ampliaram suas produções. Outras empresas de médio porte, de porte pequeno, vieram e se instalaram na cidade.
porque não tinham mais o gasto com Vale Transporte e tivemos resultados bastante satisfatórios em todos os sentidos com a implantação do passe livre. Hoje tivemos um aumento significativo no número de usuários, eram 4 mil, hoje nós temos 9 mil usuários por dia que usam o serviço. A cidade tem uma nova cara, as pessoas têm hoje orgulho em dizerem que moram na cidade de Agudos, em dizerem que residem ali, pela mudança que a cidade teve. Então, sem dúvida alguma e sem medo de errar, eu sei que da implantação do serviço, o Aldo, o Carlos tiveram como meta proporcionar um serviço de qualidade e sem custo para o cidadão, que já tem uma carga tributária altíssima e foi uma maneira de minimizar esses efeitos dos tributos, das despesas geradas para as famílias brasileiras. Mas o alcance em termos de desenvolvimento, de crescimento econômico da cidade foi muito grande. Ainda não temos condições de mensurar, aliás, poderíamos ter condições de mensurar, mas ainda não fizemos, mas certamente algum especialista em finanças, orçamento, poderia notar que certamente a receita do município, o incremento verificado em termos de surgimento de novos negócios após a implantação do ônibus gratuito foi bastante grande, algo que certamente pode equivaler-se ao investimento mensal feito para a manutenção do serviço. Hoje nós temos 14 ônibus que fazem os itinerários na cidade, que transportam essas 9 mil pessoas por dia. Temos um gasto mensal de R$120 mil, que chega a uma soma de R$1.440.000 por ano, e mais R$560 mil por ano que são previstos para renovação da frota, para que possamos ter ônibus em condições e prestar um serviço de qualidade para a população. Por isso que eu chamo esse valor não de gasto, não de despesa, mas sim de investimento, porque ele foi fundamental e tornou viável uma cadeia bastante favorável e virtuosa para o nosso município. Eu trouxe aqui um pequeno vídeo bastante rápido que fala um pouco do serviço no município. Você vai conhecer agora uma das 4 cidades brasileiras em que o morador tem passe livre nos ônibus. Nós vamos até Agudos, no interior de São Paulo, saber como funciona o sistema de transporte para os 38 mil habitantes. A rotina e o tamanho do município, claro, são bem diferentes se comparados com as grandes cidades, mas a iniciativa chama a atenção. Ônibus tem catracas, a passagem é livre. Vai pagar quanto aqui nessa viagem aqui? Nada. Pois é, nada é o que moradores de Agudos, interior de São Paulo, pagam pelo transporte municipal há 10 anos. O serviço é considerado bom, mesmo se algum dos 8 ônibus da frota demore um pouquinho para chegar. Não tem esperança na vida, né, amigo? Para quem se cansa de esperar, a opção paga. O preço do mototáxi varia entre R$4 e R$6 a corrida. Chega mais rápido, né? Mas essa escolha é feita pela minoria. Enquanto José transporta 25 passageiros por dia, os ônibus levam, em média, 18 mil. Afinal, quem é que não gosta de economizar? Se tivesse que pagar todo dia. Mais ou menos 200, né? Numa conta simples, R$200 por mês vão representar durante os 10 anos que o serviço não é cobrado R$24 mil. Então, qual é o segredo que a pequena Agudos descobriu para deixar a tarifa zero no transporte público, mesmo tendo que gastar R$120 mil todo mês? Através de respeito com o recurso público, buscando converter diretamente o tributo que é pago pelo cidadão, com essa economia nós conseguimos manter esse serviço funcionando já há 10 anos. Transporte urbano gratuito. A empresa que se instala em Agudos já chega com a vantagem de não precisar fornecer vale transporte, pois o município oferece transporte circular gratuito para toda a população. O transporte é feito por 14 ônibus em 18 itinerários que atendem todos os bairros, no período das 6 da manhã às 23 horas.
Alguns dos ônibus são equipados com rampas de acessibilidade e câmeras de monitoramento. Após os movimentos, né, após o país direcionar seu foco ao passe livre, nós recebemos veículos de comunicação de todo o país, até de outros países, para cumprirem o serviço que é oferecido no município e, de certa forma, é importante para a visibilidade da cidade também. Mas nós, o município de Agudos e também as outras cidades que já oferecem esse serviço no país, se não me engano são mais 2 ou 3, sofremos bastante com a manutenção do passe livre, porque não temos isenções, pagamos o preço inteiro dos ônibus, pagamos os valores fechados dos combustíveis, das peças. Então é importante que nós continuemos unidos, continuemos juntos, apoiando essa aprovação da proposta de emenda constitucional 90, que transforma o serviço em direito social, porque só assim nós teremos condições, deputada, de políticas públicas surgirem, de novos incentivos serem criados para os municípios e para os estados que irão, que desejem fazer a implantação do passe livre em suas circunscrições. Dizer que nós acreditamos no passe livre, independente do tamanho da cidade. Agudos é um município de proporções medianas e que tem uma arrecadação não vultuosa, apesar de ter sim grandes empresas que produzem bastante ICMS ao estado de São Paulo, que se beneficia bastante do município. Os recursos que retornam são proporcionais, demais 20 variantes que compõem o nosso valor adicionado. E, sem dúvida alguma, os municípios maiores, nas grandes capitais, o número de passageiros é milhões de vezes maior, mas o orçamento também é na mesma proporção maior. E é por isso que nós acreditamos ser possível, sim, a implantação do passe livre, tarifa zero, em todos os municípios do país, independente do tamanho, até porque existem já experiências em países, em outros países, cidades de portes consideráveis, que adotaram essa política e tem funcionado bem. Deputado Marçal Filho, essas eram minhas considerações. Coloco à disposição de todos vocês, aqui da mesa, de todos vocês presentes. Aproveito para convidá-los a conhecerem o município de Agudos. Nós temos trazido essas boas referências nas oportunidades que nós temos de falar de nossa cidade, uma cidade que está em amplo desenvolvimento, crescendo bastante, mas que tem sim problemas a serem resolvidos, que tem diversas dificuldades também que nós temos enfrentado, mas que com bastante trabalho e com perseverança nós temos conseguido atender de forma primordial o cidadão e principalmente quem mais precisa. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e uma ótima sequência de trabalho. Agradeço Everton Ottaviani, prefeito de Agudos, ao tempo em que convido para fazer parte da nossa mesa a deputada federal Janete Rocha Petá, que acaba de chegar aqui. Ela que também atuante na nossa comissão. E convido para fazer uso da palavra Leia Marques, representante da Coordenação Marcha Mundial das Mulheres. Trazendo para essa luta sobre o transporte, trazendo para essa luta do direito à cidade, que a gente quer direito para todos e todas, não apenas para metade da população. Que a gente quer que as mulheres também tenham direito a esse acesso ao transporte, que as mulheres também possam ter direito à mobilidade e acesso à cidade. A gente que imagina, né, pela plateia, que não precisa reforçar a situação que ainda as mulheres são submetidas na nossa sociedade. Já avançamos muito, mas as deputadas aqui não me deixam mentir, que se a gente pensar, por exemplo, no nosso Congresso Nacional, nós somos ainda 9% de todo aquele Congresso. Isso para dizer, assim, que um dado mais nítido de como a nossa luta ainda precisa avançar mais. Se a gente pensar nas condições de trabalho,
que são a nossa base material de tudo e todo, a gente ainda tem condições ainda muito mais precárias, desigualdades salariais e sem deixar de mencionar o que é a nossa base da desigualdade, que as nossas tarefas, que as responsabilidades domésticas, familiares, ainda recaem sobremaneira sobre as mulheres. E por que eu trago essa questão? Porque ao pensar o transporte público, ao pensar o transporte dentro da cidade, é importante levar isso em consideração, porque as mulheres têm uma relação diferenciada com o transporte. No nosso país, as mulheres são 52% da população, mas o estudo do IPEA demonstra que são 58% da população que usa o transporte público. Por que isso? Bom, primeiro porque normalmente quando tem um carro só na família é o carro do marido, do chefe da casa, que acha que é o chefe. Então tem o carro lá do chefe de casa. A mulher, de vez em quando ele presta para a mulher. Ou então, por terem as responsabilidades domésticas, muitas vezes elas usam mais o transporte porque elas têm que levar os filhos para a escola, buscar, levar no médico, levar em outras atividades. Então as mulheres são 58% dos que usam transporte público, e só que elas fazem viagens menores com trajetos mais curtos. Então isso é importante ao você pensar uma política de transporte, porque você tem que levar em consideração essas variantes. Você não pode pensar que todos e todas usam como se fosse do mesmo jeito. Então, isso, se a gente pensar, por exemplo, numa cidade em que não tem bilhete único, você vai perceber que então as mulheres elas gastam muito mais o seu salário, que já é menor, com transporte público. Ou não, ou elas também são a maioria dos que fazem os trajetos a pé. As mulheres são 72% daqueles e daquelas que fazem os trajetos de mais de 5 km diários a pé. Por quê? Porque são esses trajetos que elas não têm como fazer utilizando o seu transporte individual. Então, e aí tem o tema clássico que não dá para deixar de falar, porque ele é trágico, da violência e da qualidade do transporte quando a gente se utiliza dele. Os casos de assédio, de violência, de tudo mais que acontece dentro do transporte, que tenho certeza que todas as mulheres que estão aqui já passaram por um momento desse, porque passa mesmo. Então tenho certeza que todas que estão aqui já passaram por casos de assédio, de violência, de olhares, de esfregões dentro do transporte público. E aí é também necessidade, ao pensar o transporte, não só o seu valor, mas como você vai de fato poder ter direito pleno ao seu uso. Então precisa ser um transporte com qualidade, um transporte sem violência, um transporte seguro. Incluir esse direito na Constituição Federal é também pensar que o Estado ele não é um mero gestor das políticas, ele também tem que ser um formulador, ele também tem que ser aquele que também recebe as demandas e pensa uma sociedade melhor, que ele apenas não pode ser um gestor como se ele tivesse uma pretensa neutralidade. O Estado, os gestores, o governo tem lado sim, nunca serão neutros, e a gente entende que esses nossos representantes, pessoas que estão hoje exercendo o poder para estarem do lado do povo, para que essa falsa neutralidade não penda para o lado de quem tem dinheiro, penda do lado de quem mais precisa do Estado, penda para a maioria da população, penda para o lado do povo. É fundamental que então o transporte seja um direito fundamental, que o Estado não seja um mero gestor do que aí existe, sim que ele possa se colocar do lado do povo e da classe trabalhadora. De forma bastante sintética, é um pouco isso que a gente veio aqui também no seminário dizer, que a gente está disposta a continuar na luta para que o transporte seja um direito social, para que o transporte seja incluído na nossa Constituição Federal como um direito fundamental, porque a gente quer que homens e mulheres possam ter acesso a essa cidade, a esse país, aos bens que são produzidos pela classe trabalhadora, e que continuaremos na luta, seja nas ruas, seja nos espaços institucionais, para que a gente possa avançar nesse sentido. Agradeço a Leia pela sua participação e só fazer um adendo à sua fala, Leia, quando você mencionou a questão da desigualdade salarial. Eu sou autor de um projeto na Câmara Federal que foi aprovado na Câmara Federal, nas comissões em fase conclusiva, terminativa, foi para o Senado, também foi aprovado em fase conclusiva, com a presidência, inclusive, do senador Paulo Paim, que muito me ajudou nessa luta junto com as mulheres, que era a punição ao empregador, no caso de diferenciação salarial na mesma função, no mesmo cargo, porque isso não existe, está mencionado na CLT, mas não está regulamentado. E, por incrível que pareça, depois de ser aprovado,
A presidente, inclusive, tinha marcado para o Dia das Mulheres a sanção desse projeto, e um senador pegou a assinatura de mais 8, e até hoje esse projeto está em fase recursal e foi engavetado. Então, realmente, eu tenho que concordar com isso que você disse, porque às vezes a gente faz toda aquela tramitação legislativa que é difícil, chega ao final, você vai pronto para comemorar, e a presidente, inclusive, seria um ato emblemático, simbólico para ela, que é a primeira a ocupar o cargo, e assim, aos 46 minutos do segundo tempo, né, houve esse recurso e até hoje ainda está engavetado esse projeto. Sr. Gilson Alves Garcia, representante do movimento Periferia Ativa, 20 minutos, até 20 minutos. Bom, eu tive o prazer na região do Capão Redondo, a qual eu sou morador, né? A gente sabe que a região do Fundão, né, que a gente chama lá na Emboimirim, é uma região esquecida. E não só para o transporte público, mas por outras, né, assim, tanto na parte de saúde, educação. E a minha maior alegria é que em 2010 o Movimento Passe Livre deu um grande apoio à nossa região. A gente brigamos e conseguimos a duplicação da Emboimirim, e foi uma grande luta da gente, ainda na gestão do Kassab. Agora nessa nova gestão Haddad, nós também lutamos, mostramos que o povo quer e não vamos desistir. E o Passe Livre, ele esteve com nós em todas as lutas, lá no Fundão, brigando pela periferia. Quando começou os atos aqui no centro de São Paulo, a gente ouvia falar que as pessoas comentavam, principalmente vindo de alguns assessores parlamentares, que eram os playboys do centro. No dia que a tarifa abaixou, foi uma quinta-feira, a gente fizemos um ato na Emboimirim mais uma vez, mostrando que a periferia ela está junta com o Passe Livre e queremos sim tarifa zero. A gente acredita que tem que ser sim um direito, né, o transporte público, a PEC 90. Por quê? Quando a gente vai para a rua, eu vi moradia. Quando a gente vai para a rua brigar por moradia, a gente sabe que é um direito que está na Constituição. Se o transporte público também for um direito, quando a gente for argumentar, a gente sabe que é um direito o transporte público. Agora, o que não dá para entender é que o transporte, a tarifa não para de subir e o transporte não para de piorar. Então é complicado os argumentos que existem. Tanto aumenta o valor, mas a qualidade só piora. E não para. As linhas que iam até o centro, elas estão se reduzindo no meio do caminho, em terminais apertados e pequenos. Quando a gente chega numa fila, a gente tem que esperar 5 filas à frente para pegar o ônibus, para fazer a baldeação. E várias vezes argumentamos em manifestação, união, em assembleia, mas as pessoas têm que tampar os ouvidos. Mas eu vou falar uma coisa para você. Ano que vem começa a eleição. E até o final do ano a gente vamos parar muita região. Vamos queimar pneu, vamos ir para a rua, para mostrar que nós queremos que quem manda no transporte público não é um grupo que são donos do transporte. Quem manda o transporte é quem utiliza o transporte, que pega o ônibus. São pessoas que pegam o ônibus de cedo e paga a tarifa. A gente acredita que essas pessoas que têm que mandar escolher onde a linha vai passar, as pessoas que vão falar se vai pagar ou não, é o povo que manda, são o povo que vota. E a gente estamos unindo várias entidades, o movimento da qual eu faço parte, são vários representantes de associações e comunidades carentes que lutam pela sua comunidade. Esse é o movimento que eu faço parte. E junto com o Passe Livre na periferia, eu uso a camiseta dizendo que nós queremos tarifa zero, com muito orgulho, porque eu sei que dá, porque o dinheiro some no meio do caminho. A gente sabe disso. E a gente fica olhando assim, então onde está indo o investimento público? Pô, fala que o transporte é público, nós pagamos. Está desse jeito. Então, a gente vamos lutar. Vamos unir com todos os movimentos que for possível.
E vamos parar o Brasil quantas vezes for possível, para que sim, eles possam ouvir o que é melhor para o povo. O povo brasileiro é o povo trabalhador, que está na rua e está lutando. Muito obrigado, agradeço aqui nosso companheiro Londrina. Chamo para fazer uso da palavra agora o representante do movimento de moradia, Nelson da Cruz Souza. Essa péssima qualidade desse transporte nosso, se tinha lá na lataria dele, que o transporte era um direito do cidadão e dever do Estado. Isso não está mais nos ônibus, tiraram. Não está mais. Por que tiraram? Porque não é direito do cidadão? Só é direito do cidadão bancar essa lata velha que a gente usa aqui no centro? Isso é direito nosso? Pagar R$3 e queriam R$3,20, que a briga do passe livre não foi por 20 centavos, foi pelo direito social e foi por falta de vergonha desses governantes que estão aí. Então, nós do movimento de moradia, principalmente nós aqui do centro, tem um companheiro aqui que é da periferia, que não poderia nem chamar periferia, deveria chamar uma cidade expandida, se o transporte desse condições para se locomover com transporte gratuito, como mostrou aqui de Agudo. Quer dizer, quem recarga mais? É essa cidade de São Paulo ou a cidade de Agudo? Para ele lá bancar transporte gratuito para aquele povo que precisa. Precisa, porque o dinheiro que eles deveriam pagar naquele transporte ali, eles compram de pão para se alimentar. Ele compra de leite para sustentar os teus filhos. É isso. Isso faz parte do social. E não é favor que Agudo está fazendo para aquela comunidade, aquele povo lá. Não é favor, é atendendo o seu direito social. Hoje nós sabemos que o transporte é uma mercadoria. Como a habitação hoje também na cidade, no estado de São Paulo, é uma mercadoria. Você tem que pagar o valor que o dono acha que você tem que pagar para você usá-lo. E isso, nós não podemos dizer que vivemos em um país democrático e popular. Porque o país democrático e popular, ele atende os anseios do teu povo. Democracia justa, capada, nós não aceitamos. Por isso que o movimento Passe Livre, com a sua trincheira de luta, fez com que o Brasil saísse de joelho. Que não é mais possível, em pleno século XXI, a gente tem que viver ainda de joelho, só dizendo amém, amém para esses senhores. Acabou, acabou, chega de nós ser carneirinho. Agora vai ter que nos obedecer. Se não obedecer de uma boa, aí vai obedecer de uma mal, porque quem está no poder não quer perder o poder. E quando ele perde o poder, ele vai brigar para querer voltar. Se ele tiver tomado vergonha, ele volta. Se não tiver, não volta. Então, por isso, companheiros e companheiras, esse seminário é de uma grande importância, de uma grande valia, e que essa PEC 90 tem que ser aprovada e tem que ser respeitada e ser ampliada para todas as cidades desse Brasil. Porque esse Brasil é um Brasil amoroso, caloroso, agora é explorado por uma meia dúzia, e uma dúzia tem que pagar pela essa exploração. Então chega disso, chega de exploração, chega de sugar o sangue do nosso povo trabalhador dessa cidade e desse estado e desse país. Essa PEC da deputada Luísa Erundina praticamente furou a fila graças à população. A população indo para as ruas e se manifestando e batalhando, naturalmente aqueles projetos que nós todos apresentamos com a maior boa vontade, que estão lá, que estão em consonância com aquilo que a população quer,
que nós temos lá. Às vezes as pessoas interpretam os parlamentares como se nós nada fizéssemos lá, como se nós não apresentássemos proposições. As pessoas dizem isso sem conhecer o que é o processo legislativo. É uma tramitação imensa, enorme, numa série de comissões. Depende da boa vontade de cada presidente de comissão colocar em plenário para votar. Aí depende de cada deputado não pedir vistas, não pedir retirada de pauta, enfim, uma loucura, né? Mas quando as ruas se manifestam, aí a proposição naturalmente ela fura a fila, ela sai na frente, graças a Deus, né? Quero conceder a palavra ao Matheus Preis, do Movimento Passe Livre. Como é que as pessoas que vivem numa cidade grande vão ter acesso a qualquer serviço se eles não tiverem acesso ao transporte, né? Qual que é o papel do transporte na vida da cidade, né? O transporte tem um papel central numa cidade grande, porque qualquer coisa que você quiser fazer, você precisa do transporte. Tem um caso, por exemplo, eu já fiz tarefa, né, do movimento, já fiz trabalho pela MPL no CAPS, não sei se vocês conhecem o CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial. Fiz trabalho no CAPS Álcool e Drogas, que é um serviço público de saúde, certo? Ele é gratuito e ele é de atendimento voluntário. Ele atende, no caso do CAPS Álcool e Drogas, dependentes químicos. Então as pessoas que têm problemas de dependência química, que têm vontade de passar por algum tipo de tratamento, vão até o CAPS. E é impressionante a rotatividade dos pacientes do CAPS. Impressionante mesmo, assim. Dificilmente você volta depois de 2 meses e você encontra algum paciente no CAPS. A rotatividade é enorme porque são poucos CAPS que tem pela cidade e as pessoas não têm dinheiro para andar de ônibus até o CAPS. A maioria das pessoas é desempregada. Então, o próprio acesso à saúde fica prejudicado pelo fato do transporte não ser um direito social, de não ser um serviço de acesso universal, que todo mundo possa usar o transporte. A mesma coisa com a educação. Se você for dar atividade sobre transporte público em escolas do centro, onde a maioria dos estudantes não moram perto da escola, porque a moradia no centro quase não tem, é caro inclusive, a maioria deles usa ônibus para chegar até a escola. E se você faz a pergunta assim, alguém que já deixou de ir para a escola alguma vez porque não tinha o dinheiro da condução, mais de 1/3 da sala levanta a mão. É normal as pessoas faltarem à escola porque não tem o dinheiro da condução. A mesma coisa com a moradia também, por incrível que pareça. Tem notícia, por exemplo, de catadores de lixo reciclável, certo? De material reciclável do centro. Trabalhadores, eles recebem um salário e não conseguem voltar para casa, né? O aluguel está caro, as pessoas moram longe, então como é que faz aquele trabalhador, catador de material reciclável, que mora em Itapecerica da Serra? Ou ele vai para casa, ou ele dá o dinheiro para a família sustentar. Então ele é um morador de rua, ele tem uma casa, ele trabalha, só que ele não consegue morar em casa, certo? Então esse é mais um direito social que fica prejudicado, na verdade, pelo fato do transporte não ser um direito social. Então, quer dizer, nenhum direito social existe na grande cidade por não ter o transporte como direito social. Essa é a importância do transporte. Isso fica demonstrado, né, na própria, se vocês forem observar o processo político das cidades brasileiras, das grandes cidades. A gente tinha uma sede quebra-quebras na cidade de São Paulo no século passado, que se abrandaram com a questão do Vale Transporte, né? O trabalhador ganhou o direito de ir trabalhar. Mas será que isso é suficiente? Na década de 2000 a gente vê uma volta dessas revoltas, né? Sempre que tem um aumento de tarifa, você tem uma série de pessoas indo para a rua. Isso não é um fenômeno novo que aconteceu em junho em São Paulo. Você tem 2003 em Salvador, 2004 em Florianópolis, 2005 de novo em Florianópolis. Você tem manifestações contra o aumento de passagem em Teresina, em Goiânia, em Manaus, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. Todas as cidades que têm aumento de tarifa, né? As grandes cidades, que prejudicam, né, a vida da pessoa na cidade, você tem grandes resistências ao aumento da tarifa. E, obviamente, não é só esse o problema do transporte, né? O Horácio, né? Acabou. Maurício, desculpa. Acabou de falar, né, das manifestações do Emboimirim. Nos últimos 3, 4 anos, a gente teve quase 15 manifestações na estrada do Emboimirim, todas pautando a questão do transporte. Vai ter mais uma agora, semana que vem, que é a semana de luta nacional pelo transporte público. Então é uma questão muito séria. A cidade, né, a experiência urbana, ela está definida pela capacidade de circulação das pessoas, né? Então uma cidade que tem um transporte de mercadoria é necessariamente uma cidade de mercadoria, certo? A pessoa só consegue experimentar a cidade na medida que ela consegue comprar as viagens dela nessa cidade. Então o Vale Transporte serviu para quê? Para o trabalhador conseguir ir trabalhar. Então ele vai trabalhar, recebe o salário para poder pagar para ir trabalhar, para poder pagar para trabalhar, para poder pagar para trabalhar, né? É um grande ciclo de trabalho. Não é vida na cidade, não é direito. Então, o direito ao transporte é o direito à cidade, é o direito a todos os direitos.
toda a cidade inteira está determinada pelo transporte. E é por isso que a gente defende a tarifa zero, é por isso que a medida da PEC 90 ela é muito importante para a gente avançar nas conquistas do transporte público. O Maurício apresentou aqui a municipalização da CID, né? Não sei se eu ouvi ele falar como uma solução, né? Assim, barateia o transporte, né? Assim como a redução da tarifa, mas não é uma solução, né? A gente só vai ter um transporte público de verdade com a tarifa zero. Sempre vai ter alguém que não vai conseguir pagar a mercadoria transporte, né? Bom, minha fala é mais ou menos essa, pessoal. Acho que a gente já teve uma grande discussão aqui, mas queria ressaltar, então, a importância do transporte para a vida na cidade. As pessoas vivem aquilo que elas conseguem, né, viver, enfim, chegar a viver. Mas se você não consegue pagar o transporte para assistir uma peça de teatro no centro, você não está vivendo aquilo. Você não pode viver se você não tiver o transporte, a mobilidade, o acesso às coisas. Eu gostaria de ponderar que a PEC 90 ela é um estágio inicial de um processo seguramente muito longo e que muitas disputas e conquistas serão feitas a partir daquilo que ela permite. Ou seja, no estágio que estamos, sem a PEC 90, muitas das discussões que estamos fazendo não têm, vamos dizer, o substrato que adquirirão com a PEC 90, porque ela passa a ser inscrita na Constituição. E, portanto, ela passa a ser uma questão republicana. Republicana no sentido pleno da palavra, da coisa pública, a res pública, né? Então, eu queria ressaltar esse aspecto da PEC 90, porque, à medida que nós discutimos as possíveis consequências dela, nós avançamos em outros territórios que talvez mereçam discussões adicionais. E eu me permito fazer duas observações, até para ajudar o debate, né? A questão da gasolina, levantada por aquela senhora, ela é uma questão fundamental, não há dúvida, tanto que a CID está sendo incorporada na PEC 90, e eu tenho uma pequena dúvida a respeito disso, mas não há dúvida de que a gasolina é um imposto sobre consumo. Como todo imposto sobre consumo, sabem os senhores, ele não é rigorosamente progressivo. Paga igual o litro de gasolina, o profissional autônomo que trabalha com o seu carro 1.0, como o dono do carro de luxo. Não há uma distinção no preço que um paga e que o outro paga. Isso é um ressalto que eu gosto de fazer, para que isso gere novas discussões a respeito daquilo que poderá vir a ser os fundos de financiamento do subsídio à tarifa. E aí me remeto a outra questão que acho que foi colocada pelo Bruins, né? O Maurício. É que, não sei se o aditivo à PEC 90 da CID fala sobre aplicação em investimento em transporte público. Eu distingo investimento de financiamento de tarifa e acho que é uma sutileza que talvez seja fundamental. Porque, na verdade, se nós considerarmos friamente, quando o Estado faz um investimento, quem recebe em primeiro estágio são aqueles que executaram os serviços e obras contratados pelo Estado. E, portanto, são aqueles considerados do setor, aspas, produtivo, ou, em outras palavras, do capital, usando outra palavra. Quando se fala na CID, financiando a tarifa, nós estamos agora transferindo recursos do Estado diretamente para o usuário. Portanto, indiferentemente àquilo que foi investido, que na verdade o primeiro beneficiário do dinheiro investido pelo Estado é quem constrói ou quem produz serviços para o Estado. E a ideia que eu tinha, ou pelo menos tenho ainda, é de que a CID fosse usada básica ou exclusivamente para o financiamento da tarifa, que é diferente de ser utilizada para investimento em transporte público. Então, faço essa observação, porque poderá dar margem a uma confusão futura, né? Então, eram essas duas questões, porque são tantos os assuntos, mas ressaltar esse aspecto que eu acho crucial, né? Que as discussões a respeito das várias questões que se desdobrarão a partir da PEC 90, não poderão e não devem, neste momento, a meu modo de ver, embora sejam contribuições sempre
extremamente importantes para enriquecer o debate, mas não pode obscurecer o grande alvo e central da PEC 90, que é a inscrição do transporte público como direito constitucional republicano, porque daí seguramente serão mil e uma possibilidades que se abrirão, e aí muitas discussões seguramente se deverão seguir. A PEC está pronta, e logo que qualquer projeto que está pronto, que pode ser polêmico ou não, se cria uma comissão especial. Aí se criou uma comissão especial, onde todos os partidos indicam quem é o relator é do PT, o Nilmário, a presidência do PMDB é o Marçal Filho, eu estou na vice, e não são compostos só por 3, 4, a coordenadora, que é a própria Luísa Erundina, por ser autora de uma PEC magnífica e de fundamental importância. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos discutir esta PEC e começamos a discuti-la. Claro, existe um consenso que a proposta da Luísa Erundina de incluir a palavra transporte no artigo 6 é consenso. Não existe nenhum problema em relação a isso. Queremos colocar esta palavra transporte no artigo 6. Já está aprovado. Tendo em vista que todos nós concordamos, não há discordância em relação ao transporte como direito. É bom entender isso. A PEC, que ela propõe, da nova redação, artigo 6º da Constituição Federal. O que fala o artigo 6º? São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. Aí inclui ali entre moradia e lazer, moradia ou transporte. Né? É isso. Mas na verdade, aqui nós estamos fazendo o que a gente chama uma escuta democrática, e na audiência é isso. Uma escuta. Ouvi vários setores, fazendo várias outras. Agora estão fazendo nos estados para ouvir o que nós ouvimos aqui. Né? É um meio de acesso à educação, à saúde, ao lazer, tudo isso que nós colocamos aqui. A assistência social, a cultura, enfim. E foi resolvido como direito à cidade, não é isso? Ele é um meio de assegurar o direito à cidade também. Todos falaram aqui, Maurício e tal. Não é tão... é um consenso aqui. Mas, por que isso foi incluído lá atrás? Né? E, na verdade, é uma mudança de modelo. E tem que ser uma decisão política, como foi colocado aqui também. Eu venho do sertão, do interior paulistano. Há 7 anos eu moro em São Paulo. E quando eu cheguei aqui, muito me chamou a atenção o modo como as pessoas vivem a mobilidade nessa cidade. E há 7 anos eu venho produzindo imagens, conversas e produções escritas sobre o que eu tenho visto. E agora eu acabei de finalizar uma dissertação de mestrado que tem uma função pública e defendida em universidade pública. E nesse trabalho eu penso os efeitos do trajeto cotidiano nas produções de saúde e subjetividade da população de São Paulo. Em maio desse ano, antes mesmo das manifestações, eu estava cartografando com esses usuários do transporte público as suas experiências, pensando saúde e subjetividade como conceitos ampliados que compõem a qualidade de existência da população. Eu conversei com pessoas que fazem desde 1 hora de trajeto até pessoas que fazem quase 7 horas de trajeto na cidade, por dia. E esses participantes colaboradores, eles apontaram todas as questões de transporte público, mobilidade urbana, que levaram milhares de pessoas às ruas em junho. Né? Então, acho que, essa força e essa conexão com a vida esteve o tempo todo e isso foi só em ato o que a vida trouxe
de mostrar que o que estava sendo escrito e produzido tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Se a cidade e a sua administração nos impõem modos de subjetividade, que eu acho muito importante a gente trazer essa discussão também para o que é produzido enquanto modo de existência. Se esses modos de existência que são produzidos, né, considerando que as pessoas são só pessoas que trabalham, que se deslocam só para o trabalho e não para a acessibilidade à cultura, à educação, à saúde, se essas subjetividades são subjetividades docilizadas e cansadas, então eu acho que isso é um problema de todo mundo, né? Isso é um problema de todos nós, tenhamos carros ou não, né? O transporte público, ele não é um problema só de quem usa o transporte público, ele é um problema de todo mundo, porque ele é público, né? Então eu acredito, enfim, com todas essas conversas que mostram-se urgentes, né, as proposições úteis e melhores condições, sim, no transporte público e na qualidade de existência da população. Uma questão de ordem macropolítica, que não basta a gente contratar análises e projetos, mas a gente precisa iminentemente de formulação e implementação de políticas públicas que estejam à altura da experiência que as pessoas estão vivendo cotidianamente. Que as pessoas estão vivendo, que não são só aquelas imagens que a grande mídia coloca nos jornais e que a gente vê então todo mundo espremido, amassado. É muito mais do que isso, é ter no corpo a experiência de não poder respirar, de se sentir sufocado, de ter um monte de gente passando a mão em você porque quer ou porque não quer, porque não tem outro jeito. O único jeito é ir, o único jeito é seguir, né? Então acho que é isso. É impressionante perceber o grau de comprometimento, de mobilização e de participação dessa juventude. São vocês que estão nos empurrando. São vocês que estão dando norte para que a gente acelere o passo, porque o país não aguenta mais a forma como está funcionando e a forma como os governos todos, e não só os de hoje, têm conduzido os destinos desse país. Minha palavra final é de gratidão a vocês, não só aos dois, mas a todos os que fizeram intervenções nessa tarde. Foram intervenções muito justas, muito competentes, muito sérias e muito comprometidas. Eram pessoas que simplesmente não estavam agregando novas ideias, mas eram pessoas que estavam afirmando na exposição de suas ideias o seu compromisso para que se possa mudar esse país. E essa é uma missão coletiva, é uma missão do mínimo de maioria. E eu quero agradecer ao deputado Marçal Filho, ao deputado Nilmário Miranda, à deputada Janete Pietá, em nome dos outros membros da comissão especial, pela oportunidade que nos possibilitaram na tarde de hoje. Eu quero agradecer a todos e dizer que nós estamos no rumo certo. E o rumo certo é estar caminhando junto com o povo, aprendendo com ele aquilo que a gente precisa e deve caminhar nos níveis de poder onde nós representamos, pretendemos e nos esforçamos de representarmos esse povo, que é o nosso povo, esse nem sempre incluído nesses debates, mas com certeza são a inspiração e a razão de ser da gente estar se dedicando a nossa vida. Não só muitos, são muitos, não só os deputados que vieram, mas vocês que estão nos movimentos, né, e outros que não estão aqui. Não há é injusto generalizar que a política, né, não merece representar o nosso povo. Isso não é justo. Existem parlamentares de diferentes partidos com um grau de seriedade, de competência, de comprometimento que vale a pena a gente registrar para não se fazer injustiça. Obrigada a todos e a todas. Vamos aprovar essa PEC para que o direito ao transporte seja de fato assegurado. Estamos aqui com a deputada Luísa Erundina. Deputada, esses audiências públicas que começou aqui por São Paulo, vai ter em mais lugares do Brasil? Vai, nós vamos fazer no Rio de Janeiro, em Minas, na capital, em Goiás, na cidade de Goiânia,
e em Mato Grosso do Sul, que são cidades com características diferentes, de porte também diferente, e todas apresentando esse problema com muita gravidade. E certamente é uma amostra que pode sustentar um relatório final demonstrando o quanto o problema é nacional e que precisa realmente uma solução estrutural, sem o que a própria vida das cidades, das grandes cidades, já estão comprometidas na sua dinâmica, no seu desenvolvimento, na sua qualidade de vida. Portanto, isso define e demonstra com muita clareza que esse é um problema estruturante e é uma questão estratégica para o desenvolvimento e para a democracia da vida das pessoas em cada uma dessas cidades. E como que está sendo a aceitação popular em relação à PEC 90? Olha, são manifestações sobre os mais variados meios. Os meios, as redes sociais vêm encaminhando aos parlamentares, sobretudo os parlamentares que integram essa comissão especial, manifestações massivas de apoio e também de pressão para que se faça isso mais rapidamente. Porque como é uma proposta de emenda constitucional, ela supõe 2 votações em cada uma das casas, ou seja, Câmara e Senado. Portanto, há um rito mais complexo, exige quórum qualificado, ou seja, na Câmara 305 a favor da matéria, 305 votos a favor da matéria. Portanto, está se conseguindo um respaldo da sociedade, uma pressão externa ao Congresso na direção de apoio à aprovação dessa proposta de emenda constitucional. Seguindo essa linha de aprovação no Congresso, a gente sabe que o Congresso hoje tem o Henrique Alves como presidente da Câmara e o Renan Calheiros como presidente do Senado. Como será a aprovação com eles? A gente sabe que eles têm um interesse com empresários. Como que vai ser o trabalho para se convencer, colocar em votação esse projeto? Olha, eu acredito, até porque a comissão especial ela é pluripartidária, ela tem a representação proporcional de cada bancada. As bancadas maiores têm presença maior na comissão e hoje praticamente há uma unanimidade na comissão em apoio à aprovação da PEC. É verdade que tem algumas emendas que podem, de alguma forma, complicar o debate e o resultado final do debate, que é já incluir formas de financiamento, como a municipalização da CID e outras propostas de fonte de receita, de financiamento. A gente quer tentar garantir que a aprovação do reconhecimento do transporte como direito social, né, preceda qualquer outra discussão para não inviabilizar a aprovação da PEC. Ou seja, depois que ela se transforma num direito social reconhecido na Constituição, aí sim o debate se desdobra em relação aos outros aspectos, né, dos quais depende a efetividade dessa conquista. E, para terminar, como que está sendo levar o exemplo da cidade de Agudos, que há 13 anos tem o transporte gratuito, para ajudar a convencer as pessoas sobre a viabilidade do transporte ser gratuito? Olha, é um exemplo muito importante. Inclusive o prefeito já esteve numa comissão geral, no plenário da Câmara Federal, né, e que causou uma grande impressão, que embora seja uma cidade pequena, é evidente que o fenômeno do caos urbano nos grandes centros é muito diferente de uma cidade do porte de Agudos, mas o exemplo demonstra a viabilidade da solução, que é uma solução viável e uma solução justa. E é uma solução que, ao invés de prejudicar o município, estimula investimentos, né, privados, no sentido de dinamizar a economia da cidade, como ficou comprovado na experiência que o prefeito de Agudos trouxe aqui a esse plenário, como levou em outros debates que já aconteceram. Portanto, é importante mostrar, olha, é possível, é viável. Se é possível e viável num município pequeno, com certeza, dentro de outros componentes, com outros fatores, certamente vai ser viável também nos grandes centros urbanos e até na região metropolitana. Queria agradecer ao deputado. Muito obrigado, deputada. Obrigado a você, companheiro. Muito obrigado aos telespectadores do seu programa.
Aqui termina o programa Câmara em Foco. Obrigado pela sua audiência e até semana que vem.